Olá, seja bem-vindo ao Real Economy. Estamos no meio do inverno aqui na Europa. Hoje está frio. Imaginem sentir este frio na vossa própria casa. É o caso de dezenas de milhões de europeus que não se podem dar ao luxo de aquecer a casa enquanto lidam com a atual crise da Covid e com o aumento dos preços da energia. A repórter Fanny Gorel está na Bulgária, onde os mais vulneráveis estão a receber uma refeição quente e ajuda com o aquecimento. Mas primeiro, o curso intensivo sobre o que está por trás da pobreza energética. Mais de 35 milhões de europeus não conseguem manter as suas casas quentes este inverno. Isso é o equivalente a todas as populações da Grécia, Portugal, Hungria e Irlanda juntas. Têm de decidir entre aquecer a casa e pôr comida na mesa. As duas causas principais da pobreza energética são os baixos rendimentos e o facto de viverem em edifícios com baixa eficiência energética. O aumento dos preços dos combustíveis na Europa nos últimos meses e a pandemia em curso acentuaram a situação. Pagar as contas ficou ainda mais difícil. O direito de acesso a serviços essenciais como a energia está consagrado no Pilar Europeu dos Direitos Sociais, um guia para direitos sociais mais fortes na Europa. A União Europeia delineou as medidas que sugere aos países para manterem os preços de combustíveis baixos, incluindo apoio de emergência ao rendimento e reduções fiscais. Em França, o número de pessoas que utilizam bancos alimentares como este em Paris subiu mais de 30% desde o início da pandemia. Por toda a Europa, as pessoas estão a lutar para pagar os alimentos e o aumento das contas de energia. Na Bulgária, mais de um quarto da população não se pode dar ao luxo de aquecer a casa. Este é o nível mais alto da Europa, seguido pela Lituânia e Chipre. A jornalista Fanny Gorel foi à Bulgária, onde o Fundo Europeu de Ajuda aos Mais Desfavorecidos está a ajudar algumas pessoas mais vulneráveis. No inverno, na Bulgária, as temperaturas descem regularmente abaixo de zero. Assim, o aquecimento da casa é uma grande preocupação, especialmente para os mais vulneráveis, que muitas vezes não se podem dar ao luxo de se manterem quentes. Os edifícios mal isolados, mas também os baixos rendimentos e o aumento dos preços da energia são as principais causas desta situação precária. Kocherinovo, uma pequena aldeia de montanha no oeste do país. Aqui, Nicola, de 71 anos, vive sozinho. Recebe de novo uma pequena pensão de cerca de 150 euros, ou seja, metade do salário mínimo. Nicola recebe um subsídio de energia, pago pelo governo, e com este dinheiro pôde comprar lenha para o fogão. Em outubro recebi 520 lev para a lenha, ou seja, para todo o inverno. 500 lev são 5 metros cúbicos. Comprei 8, paguei a diferença do meu bolso. O metro cúbico costumava custar 75 lev, agora são 90, são 15 lev a mais. A subida dos preços da energia tem um impacto muito significativo no orçamento de Nicola. Mesmo recebendo ajuda e um bónus Covid para reformados, mal consegue pagar as contas, medicamentos e comida. Assim, Nicola recebe uma refeição todos os dias, graças ao programa Um Almoço Quente para a Alma, financiado pelo Fundo Europeu de Ajuda aos Mais Desfavorecidos. São lentilhas e batatas, não me posso queixar, sobrevivo. Tal como Nicola, em 2020, mais de 15 milhões de europeus beneficiaram de ajuda alimentar graças ao fundo. Na mesma aldeia vive Evelina, de 62 anos, que apesar da deficiência cuida sozinha dos seus pais. A pensão não é suficiente para cobrir as despesas da família, por isso recebe várias ajudas estatais que lhe permitem fazer face às despesas. Recebi ajuda para o aquecimento, para a alimentação e há também uma assistente que me vem ajudar. É muito melhor, pelo menos agora não tenho de cozinhar. As despesas energéticas pesam sobre as famílias búlgaras mais pobres. Em 2018 representavam cerca de 16%, enquanto na Suécia representam menos de 5%. Evelina conseguiu poupar dinheiro para comprar uma salamandra que funciona com pellets, que consome menos energia do que a lenha. Compramos 2 toneladas, espero que seja suficiente. Estou a poupar nas nossas pensões. O aquecimento é muito importante.
Uma combinação de ajuda nacional e europeia, tal como o almoço quente para a alma, de que a Evelina e a família também são beneficiárias. É um dos objetivos do Fundo Social Europeu Plus para combater a pobreza energética e a pobreza em todas as formas. Em Bruxelas, Andriana Sukova, da Comissão Europeia, explica. É muito importante para os pobres que a assistência alimentar e material de base, fornecida através do programa FEAD, seja também bem acompanhada por políticas nacionais e medidas nacionais, reduzindo o peso do rendimento pessoal para os pobres, para manter as casas quentes ou para comprar os medicamentos do que os idosos necessitam e para manter uma vida equilibrada e razoável. Vamos falar agora com Thomas Pellerin-Carlin, o diretor do Centro de Energia Jacques Delors, sobre a crise de pobreza energética da Europa. Como podemos estar numa situação em que milhões de pessoas na Europa não têm dinheiro para aquecer as suas casas? É básico, não é? Absolutamente. Isto é o resultado de escolhas passadas que fizemos, que são escolhas para construir um sistema ineficiente que se baseia na utilização de combustíveis fósseis. Por causa disso, encontramos-nos numa situação em que dezenas de milhões de europeus não conseguem aquecer devidamente as suas casas. Isto agrava-se sempre que temos uma crise de combustíveis fósseis e um choque proveniente dos preços dos combustíveis fósseis. Muitos países europeus têm vindo a lançar medidas para ajudar. Que diferença é que eles estão a fazer? Sabemos que os países que estão a fazer melhor são claramente aqueles onde as políticas incentivam a mudança para as energias renováveis e a mudança para a eficiência. A pobreza energética é pior no sul da Europa, que é um pouco contraintuitivo. Imagine-se que quanto mais frio é o país, pior é a pobreza energética, mas na realidade é o contrário. Porque a pobreza energética não é o resultado da geografia ou da natureza, é o resultado de escolhas políticas. Se a Suécia está bem agora, não é por causa do atual governo sueco, mas devido a 30 anos de investimento na renovação de casas, no desenvolvimento de sistemas de aquecimento renováveis. Na sua opinião, o que tem de ser feito a nível europeu? Para mim há três coisas. Parte do Acordo Verde Europeu, na nossa opinião, no Instituto Jacques Delors, deveria ser sobre garantir que cada família possa aquecer devidamente a casa durante o inverno. Isso deveria ser um objetivo político, antes de mais nada. Como é que implementamos isso? Primeiro, através de regulamentação. Isso significa que mandamos renovar os edifícios mal isolados sempre que são arrendados ou vendidos. Depois, fornecer financiamento para apoiar esse tipo de renovação, especialmente para os países mais pobres, como a Bulgária. E para isso houve uma boa proposta da Comissão Europeia, que é a de criar um fundo para o clima social, e isso seria um passo significativo na direção certa. Muito obrigada pelo seu tempo e por estar connosco em Real Economy. Thank you very much.